Ora, muito boa noite a todos. O meu nome é Ricardo Contins, sou gestor de produto no Big. Bem-vindos aqui a mais uma sessão do Chicago Trading Sessions. Desta vez aqui uma sessão prática, relativamente aqui no seguimento da sessão da semana passada, com o nosso trader Eduardo Nunes. Eu iria pedir se nos podem confirmar pela linha de chat que estão a conseguir ver o ecrã e que estão a conseguir ouvir-me corretamente. Se puderem dar essa indicação, eu agradeço. Eduardo, uma vez que eu não tenho essa confirmação, se depois me puderes confirmar que está tudo ok. Perfeito, Exatamente, estamos a receber já várias confirmações, tudo ok. perfeito, perfeito. Então, mais uma vez, bem-vindos aqui a este seguimento, a esta sessão prática, digamos assim. Tal como ocorreu na sessão do ouro, desta vez vamos ter aqui uma sessão prática no seguimento da sessão da semana passada com Eric Norland, o economista sénior da CME, onde tivemos aqui como principal tema a negociação de petróleo. Hoje será aqui uma sessão prática com este mesmo tema, já aqui numa abordagem negociável, efetivamente, de análise, inclusive, tendo em conta que na semana passada abordámos questões mais macro, como, por exemplo, a importância dos inventários de petróleo e a sua afetação na formação de preço do mesmo, dadas aqui algumas indicações de correlações do petróleo com outras commodities, que hoje, também aqui com a ajuda do Eduardo, poderemos aqui explorar um bocadinho mais e para quem tiver esse interesse, como se movem as commodities aqui no seu geral e vamos aqui especificar efetivamente relativamente aqui ao petróleo. Eu pedi a todos para que tenham a possibilidade de acompanhar via plataforma, para quem já tem conta real o poder fazer, para quem não tem conta real tentar utilizar aqui a plataforma demo, isto porque vamos ter aqui uma abordagem mais prática, é importante para também conseguirem construir aqui as vossas perguntas e poderem também acompanhar de uma forma mais prática aqui esta parte de negociação. Dava a sugestão para quem puder acompanhar via plataforma, se calhar é algo mais interessante, mais dinâmico para todos. Assim sendo, eu vou dar aqui a minha palavra ao Eduardo para que ele possa fazer aqui a sua análise. Qualquer questão, tem a caixa de mensagens que podem utilizar a qualquer momento para nos interromper e colocar as questões que considerarem aqui necessárias. E Ok, sendo, Eduardo, excelente. Ricardo, muito obrigado pela boa introdução. Já agora, se me puderem também confirmar que me conseguem ouvir em condições, apenas para darmos início ao webinar. Aqui na caixa chat. Ok, excelente, várias confirmações. Em primeiro lugar, muito obrigado por disponibilizar o vosso tempo para assistir aqui ao nosso webinar, mais focado hoje na negociação de futuros, microfuturos em particular, sobre matérias-primas, sobre petróleo, neste caso mais particular. O meu nome é Eduardo Nunes e sou trader no Big. Gostaríamos também de relembrar que qualquer análise feita a qualquer tipo de ativo não deverá, em momento algum, ser considerada uma oferta ou recomendação de investimento. O investidor deverá sempre procurar aconselhamento profissional independente relativamente a decisões de trading ou investimento que pretenda tomar, podendo, para esse efeito, contactar o seu gestor de conta no Big. Ok, muito bem. Um bocadinho em linha com aquilo que fizemos há algumas semanas atrás no que diz respeito aqui à negociação prática de futuros de outro tipo de matérias-primas, na altura mais focado na vertente de metais preciosos. Iremos aqui explorar hoje um bocadinho as vantagens e, acima de tudo, o modus operandi de negociação de petróleo através de contratos de futuros. Nomeadamente, uma grande parte deste webinar será focado aqui nesta tipologia de contratos de futuros. Estamos a falar do contrato micro do WTI, ok? Micro, como o nome indica, por ser um contrato mais pequeno, de exposição menor, face aos contratos mais tradicionais, face aos contratos maiores de petróleo, que por vezes, nomeadamente para múltiplos investidores de retalho, poderiam apresentar-se, melhor dizendo, como um quanto proibitivos pelo valor de exposição que cada unidade de contrato providenciava ao ativo subjacente. E, por conseguinte, o facto da CME disponibilizar estes microcontratos de petróleo permite realmente que qualquer investidor possa ter acesso aqui a investimento nesta classe de ativos e neste ativo em particular de forma muito mais fácil de gerir e com uma exposição por contrato muito menor,
o que evidentemente acaba por permitir uma negociação e, acima de tudo, uma gestão de risco não só mais saudável, como também bastante mais cautelosa e favorável, diria eu. Tal como comentei no webinar passado em relação a metais preciosos, acima de tudo, quando se negocia futuros sobre um ativo, qualquer que seja esse ativo, há duas premissas absolutamente chave a termos em consideração. Conhecer de forma adequada o subjacente, ok? Não negociarmos qualquer tipo de ativo, negociarmos sim um ativo sobre o qual temos uma análise feita, sobre o qual temos uma opinião formada, sobre, seja ela de caráter técnico ou de caráter fundamental. Não é realmente por termos aqui à nossa disposição múltiplos contratos de futuros que possamos ou devamos adotar uma postura especulativa sobre o ativo subjacente só porque sim, ok? A primeira premissa, e esta premissa de análise que é o ativo subjacente, deixaremos para a segunda parte do webinar, onde poderemos eventualmente destacar aqui algumas oportunidades práticas e acionáveis para o petróleo, evidentemente implementadas via microfuturos, mas fica a nota que, primeiramente, e mais importante que tudo, diria, conhecer o subjacente que estamos a negociar, estarmos confortáveis com o subjacente que estamos a negociar, termos uma análise e uma opinião bem formada acerca do subjacente, que neste caso será o petróleo. Também veremos o porquê de nós acharmos que aqui o CFD sobre o futuro contínuo, o porquê de acharmos que é a melhor forma de fazermos a nossa análise técnica para depois podermos implementar a ideia, seja ela compradora ou vendedora, através da vertente dos futuros, ok? O segundo ponto, igualmente importante a conhecer o subjacente, é conhecer o produto através do qual estamos a querer implementar a ideia, ok? A ideia pode ser fenomenal, podemos conhecer o subjacente de forma exímia, podemos ter uma opinião muitíssimo bem formada, mas se não conhecermos de forma adequada o produto que estamos a usar para materializar essa ótica especulativa, para materializar a nossa posição, é mais de meio caminho andado para termos muito mais dissabores do que alegrias na negociação, ok? Por isso, aqui, através da plataforma Big Global Trade, conseguimos de forma exímia, ok? Uma plataforma muito robusta em termos de informação que presta pré-negociação, ou seja, em termos de condições de transação, em termos de requisito de margem, em termos de datas de maturidade, e é exatamente isso que facilmente iremos explorar nos próximos minutos. Em primeiro lugar, reiterar, como mencionei no início do webinar, o porquê destes contratos micro de petróleo nos chamarem particularmente a atenção. Se viermos aqui à barra de pesquisar, escrevermos WTI, que é o indicativo de petróleo, como sabemos, vamos segmentar os futuros, ok? WTI, em vez de selecionarmos todos os produtos, vamos segmentar por contratos de futuros e vemos que temos aqui múltiplos contratos à nossa disposição. O CL, que é realmente o contrato maior e talvez principal que a CME providencia sobre o petróleo, o E-mini e o micro contrato, que vai ser o grande foco ao longo da sessão de hoje. Porquê que vai ser o grande foco ao longo da sessão de hoje? Deixar-vos apenas aqui algumas notas de exposição que cada unidade deste primeiro providencia, do que não é mini e também não é micro, ou seja, o contrato, vamos apelidá-lo, se calhar, normal, com as devidas aspas, ok? Se viermos aqui às condições de transação, que iremos explorar em grande detalhe no micro, mas percebemos, se me puderem deixar nota que conseguem ver o meu ecrã em condições, peço desculpa, tenho aqui um participante a mencionar que não está a conseguir ver o meu ecrã, perceber se é um problema do meu lado ou não. Ok, múltiplos participantes, aliás, praticamente todos os participantes estão a confirmar que conseguem ver em condições. Deem-me 2 segundos que vou, Sim. de qualquer forma, retirar e voltar a colocar. Sim, já voltou, Eduardo. Pelo menos Ok, já voltou. Excelente, ok. Se o problema permanecer, aquilo que eu sugiro é, aliás, obrigado pela nota, eu estava a mostrar já o ecrã há alguns minutos. De qualquer forma, pronto, sempre que tiverem algum problema, avisem e percebemos se é um problema do meu lado ou se é um problema mais geral. Parece-me que está solucionado para todos. Como dizia, vamos repetir aqui o processo então rapidamente. Estamos na barra de pesquisar, estávamos em todos os produtos, vamos... Ok, WTI, que é o indicativo de petróleo, vamos segmentar
contratos de futuros e temos aqui estas três variantes-chave, ok? Que é o contrato que com as devidas aspas vamos apelidar de normal, à falta de melhor descritivo, o mini e o micro, ok? Hoje o nosso grande foco será no micro, porquê? Porque realmente por vezes tanto o normal como o mini podem ser um quanto proibitivos em termos de exposição e em termos principalmente de gestão da posição, ok? Pelo que se viermos aqui em relação, começando aqui pelo normal, ok? O porquê de nós mostrarmos que realmente vamos preferir o micro por este primeiro, por este normal ser um bocadinho proibitivo, se viermos aqui ver o tamanho do contrato, cada unidade do contrato normal equivale a 1000 barris, ok? Ou seja, se viermos aqui tentar dar uma ordem para o contrato normal de petróleo, ok? Acabamos por perceber que acaba por ser um quanto proibitivo em termos de transação. Cada unidade tem um requisito de margem bastante impactante, um valor nominal superior a 70 mil dólares, o que acaba por poder ser um bocadinho proibitivo, nomeadamente para investidores de retalho, fazer aqui uma boa gestão de risco através deste normal. O mini acaba também por ter uma exposição exacerbada, razão pela qual o nosso foco hoje será aqui sobre o micro, ok? Como podemos ver, este micro contrato de petróleo acaba por ter aqui um tamanho de 100 barris, ou seja, em vez de comprarmos uma unidade, comprarmos ou vendermos uma unidade e termos uma exposição de mais de 70 mil dólares, compramos um contrato ou vendemos um contrato e a nossa exposição é de pouco mais de 7 mil dólares, ok? É muito mais fácil, assim sendo, gerir a posição, não exacerbarmos os nossos níveis de risco, termos uma gestão de risco mais cautelosa. Se quisermos aumentar a exposição, podemos perfeitamente, em vez de comprar uma unidade, comprar ou vender, poderemos comprar 2, 3, 5, 10, o que seja, quando acharmos que a posição necessita de ser reduzida, reduzimos sem necessitar de fazer tranches de 70 mil dólares, ok? Podemos sim fazer tranches de 7 mil dólares, o que é muito importante, ok? Como dizia, para além de conhecer o subjacente, conhecer o produto que estamos a usar aqui para materializar as nossas posições e, como disse também, as condições de transação aqui na Big Global Trade são muito fáceis de compreender, muito straightforward, e eu aconselho qualquer investidor, antes de materializar posições em futuros, seja de que tamanho for o contrato, seja de que subjacente for, botão direito do rato, sobre o micro, neste caso, condições de transação, e explorar aqui um bocadinho esta vertente. Temos aqui já alguma informação em relação à vertente comissionista. Como sabemos, temos aqui uma promoção a decorrer que faz com que a comissão seja de cerca de 4 dólares e meio por contrato de futuro, mais a taxa de bolsa, o que torna realmente aqui a negociação em futuros bastante barata, ok? A comissão por cada contrato de futuro negociado é uma comissão fixa e isso permite realmente ao investidor ter não só um nível de visibilidade sobre a vertente comissionista, como também uma comissão realmente apelativa, dado que em termos percentuais se torna muito pouco relevante, permite-nos realmente ter acesso a um mercado de futuros bastante bem regulamentado, bastante bem formado, diria, a preços comissionistas bastante reduzidos. Para terminar, temos aqui os requisitos de margem, ok? Requisitos de margem que são bastante importantes, não queremos ser surpreendidos com falta de margem. A margem inicial é a margem que realmente é necessária para abrirmos a posição, seja ela compradora ou vendedora. A margem de manutenção é o cash que necessitamos de ter disponível na conta dia após dia para que este contrato possa ser mantido numa ótica de gestão de risco por parte não só do Saxo Bank, como também da própria Bolsa, da própria CME, exige que realmente os investidores ou os traders de futuros tenham sempre um X mínimo disponível para que a posição possa ser mantida, ok? E mais uma vez apontando, melhor dizendo aqui, os benefícios do micro face aos outros contratos de futuros, é que realmente os outros não só têm um requisito de margem inicial, como também principalmente de manutenção
muito mais exacerbados, ok? E nesse sentido, tendo requisitos de margem mais exacerbados, nomeadamente em termos de manutenção, poderemos ficar um bocadinho com menor flexibilidade para olhar para outras posições, para olhar para outros temas, para tentarmos implementar outro tipo de investimento ou de trading na conta, ok? De resto, o limite de exposição a este contrato micro são 30 contratos, mais que 30 contratos não é possível no momento atual e particular atenção a este fator antes de entrarmos aqui na vertente de análise de ativo e de colocação de ordem, ok? Destacar que qualquer contrato de futuro, os micro não são exceção, têm uma data de vencimento, ok? E lá está, chegando à data de vencimento, ou realmente até à data de vencimento, o trader ou o investidor fecha a posição e fica ao critério desse mesmo trader ou investidor abrir a mesma posição na maturidade seguinte. Estamos a falar aqui do chamado rollover, fazer o rolling da posição de uma maturidade que está a chegar ao vencimento, exatamente a mesma posição para a maturidade seguinte, ou simplesmente pode fechar a posição antes da data de vencimento sem abrir na maturidade seguinte, ou simplesmente pode deixar expirar e não há problema nessa mesma vertente, ok? Simplesmente o contrato expira, é fechado ao preço que estiver a ser verificado para esta maturidade na altura e é feita a liquidação financeira, ok? Vamos passar desde já para os tipos de ordem, ok? Estamos aqui no de setembro, no micro de setembro. Os tipos de ordem é muito semelhante a qualquer tipo de ação, de CFD, é bastante straightforward, é o que eu quero dizer, no sentido em que é possível colocar ordens de limite, ordens de mercado, ordens stop, múltiplos tipos de ordem aqui disponíveis para a negociação de futuros, ok? Não é de todo, não existe de todo um limite ao tipo de ordens, não existem entraves ao tipo de ordens que aqui podem ser colocadas, desde limite, mercado, stop, o que seja. Da mesma forma, lá está, é possível materializar uma posição, melhor dizendo, é possível materializar uma visão menos positiva que se tenha sobre um ativo, é possível materializar uma opinião vendedora através de futuros. Contrariamente ao que acontece em cash equities, em que não é possível realmente materializar uma posição negativa sobre uma ação, a não ser que estejamos a usar o produto derivado CFD, ok? Em futuros é possível, e o micro não é exceção, materializar uma posição negativa, ok? Pelo que tudo muito straightforward, tipo de ordem, limite se quisermos definir o preço sem garantir a execução imediata, mercado se quisermos ver a execução imediatamente realizada e aceitarmos o preço a que o ativo estiver a negociar naquele momento, escolher se queremos comprar ou vender, quantidade, basta selecionar aqui e para terminar, antes de materializar a posição, olharmos para esta boa informação que de forma totalmente transparente a plataforma Big Global Trade chega realmente providencia, melhor dizendo, ao trader ou investidor. Temos aqui o custo que vamos pagar, que é os tais 4,5 mais a taxa de bolsa, o valor nominal por contrato, que são os tais 100 barris. Se estivéssemos a negociar o contrato normal, aqui o valor nominal seria de 72 mil dólares, um quanto proibitivo, ok? Aqui 7 mil dólares aproximadamente, impacto na margem, vai sair da nossa margem disponível cerca de 497 euros. Vamos precisar de ter disponíveis dia após dia 450 euros aproximadamente, e temos aqui a informação que deveria estar até com um ponto de exclamação, diria, de 19 de agosto. A partir do dia 19 de agosto, este ativo já deixa de negociar e poderemos e devemos olhar para o contrato de maturidade seguinte, que neste caso é o de outubro. É um bocadinho enganador esta vertente, estamos a falar do contrato de setembro, ok? Mas o término do contrato é antes do início do mês de setembro, é a 19 de agosto. É muito frequente isto acontecer em matérias-primas, contrariamente a Forex, em que realmente não existe esta divergência ou este hiato temporal. Em matérias-primas, chamar a atenção para isso mesmo, não se enganem, estamos a negociar setembro, mas a partir do dia 19 acaba este contrato e temos que olhar para o de outubro, que vence em setembro.
ok? Por isso, caso realmente queiram materializar através de futuros uma posição, seja de hedging ou uma posição especulativa mais duradoura, o que poderemos fazer é, vamos aqui WTI, selecionar o nosso famoso micro e ver todas as maturidades que já estão disponíveis até o momento atual. Para já temos setembro, temos outubro, temos novembro, temos dezembro, pelo que se quisermos materializar aqui uma posição de mais longo prazo, não há necessidade de estarmos a comprar e a vender a cada mês, a fazer os rollovers, poderemos simplesmente utilizar uma maturidade superior, olhar pelo menos neste caso para a de novembro. Surgiu aqui uma questão interessante, bastante pertinente, em relação ao limite de exposição, é por prazo, ou seja, 30 contratos em setembro, 30 em outubro e assim sucessivamente, ou pode divergir, inclusive é pela vertente de acumulação. E não, para qualquer maturidade, a gestão de risco feita pelo Saxo Bank, aqui não é uma imposição da bolsa, ok? Contrariamente à vertente de requisitos de margem e assim, não é uma imposição da bolsa, é uma medida aqui de gestão de risco por parte da entidade emitente Saxo Bank, ok? Que para qualquer maturidade teremos aqui um limite de 30 contratos, independentemente da maturidade, ok? Ou seja, o limite que poderemos ter aqui, fazendo as contas de forma clara, ou seja, cada contrato equivale a 100 barris, poderemos aumentar ao máximo, no máximo em microfuturos a exposição a 30 contratos, ou seja, poderemos ter no máximo 3.000 barris, o que evidentemente já é uma exposição bastante significativa a termos em consideração. Okay? Outra questão pertinente, existem alguns outros fatores que influenciam o risco dependente da maturidade. Dê-me aqui só 2 segundos para ler também a pergunta em maior detalhe. Ok, exatamente. Há alguns outros fatores que influenciam aqui o desempenho dos futuros, não só do futuro em si como um todo, de forma mais genérica, como também o futuro em múltiplas maturidades. Okay? Uma questão pertinente, evidentemente, o grande foco é o subjacente, como é lógico, como não poderia deixar de ser, independentemente da maturidade a que estejamos, vamos ter aqui realmente o subjacente a definir o desempenho de qualquer maturidade, seja de setembro, outubro, novembro, dezembro, o que seja, e realmente pode haver algumas discrepâncias entre o preço negociado em setembro, outubro e assim sucessivamente, dependendo exatamente da estrutura que o mercado de futuros está a verificar. É uma situação aqui um bocadinho mais complexa, existem duas formas em que realmente a curva de futuros para uma certa matéria-prima, neste caso para o petróleo, poderá estar a fazer ou contango ou backwardation, contudo, lá está, creio que não acrescentaria muito valor estarmos a explorar essa vertente aqui em maior detalhe, a volatilidade, o nível de taxas de juros, o nível de subjacente, tudo isso influencia e enviesa ou tem um impacto na divergência de preço de uma maturidade para a outra, mas evidentemente a correlação entre todas acaba por ser sempre straightforward e clara, ok? Em termos de risco, quando menciona risco, aqui a melhor alternativa para avaliar o risco da posição não poderia ser, não haveria melhor do que ver o tamanho do contrato, ok? Sabemos que cada contrato é de 100 barris, ok? E por conseguinte, cada contrato que vamos comprar ou vender tem uma exposição de $7.000. Depois é ver quanto varia o petróleo, multiplicar pela sua exposição e tem aí a sua variação de profit and loss, a sua variação de ganho-perda, ok? De facto, temos aqui uma vertente de alavancagem, é um facto, e daí a vertente de semelhança que menciona o CFD verifica-se, ou seja, está a ser requisitado apenas uma porção da exposição que estamos a ter, de facto. Contudo, são produtos diferentes. Aqui os futuros têm uma estrutura distinta, uma estrutura bastante mais regulamentada, diria. Eu não vejo, para vos ser sincero, como um substituto aos CFDs, vejo sim, se calhar, como uma vertente de complemento à vertente de CFDs, ok? Como mencionei, para materializar aqui posições não poderia ser mais fácil, não poderia ser mais straightforward, independentemente de qualquer maturidade, nova transação e linha a linha, limita o mercado, comprar ou vender, quantidade, preço, duração, vermos a caixa
que temos aqui à nossa disposição. Poderemos comprar 10 unidades do micro para fazer uma unidade do contrato normal, o que permite, através do micro, gerir a posição e gerir o risco da posição de forma muito mais eficiente, sem, nomeadamente numa altura em que o petróleo, a dinâmica de procura e oferta é um quanto incerta, que, tal como a semana passada foi exímia em demonstrar, e os últimos trimestres têm sido exímios em demonstrar, por vezes este ativo surpreende tudo e todos, ok? Quando parece que está estável e pouco volátil, facilmente apresenta um movimento amplamente impulsivo, nomeadamente de quedas, vimos-los a acontecer por múltiplas vezes, ainda na semana passada, reparem, do máximo ao mínimo relativo, o WTI faz 15% para baixo, ok? E não queremos estar a especular através de um futuro, ou pelo menos uma boa parte de nós certamente que não quererá estar a especular através de um futuro cuja uma unidade, um contrato, representa uma exposição de 70 mil dólares, através do micro permite-nos gerir a posição de forma muito mais clara, ok? Para a vertente de análise técnica ao subjacente, o que eu aconselho é olharmos aqui para o contínuo, ok? E para isso, nada como virmos aqui, selecionar novamente WTI, vemos o CFD, neste caso sobre o futuro, carregar no pequeno mais, em vez de escolher aqui qualquer maturidade, porque lá está, se escolhermos o gráfico de uma maturidade em concreto, só vemos o desempenho de X período a Y período, queremos é ter o gráfico mais robusto, mais abrangente possível. Para isso vamos selecionar aqui o contínuo, que é, para quem acompanha os nossos webinars de fechação norte-americana, sempre o ativo que optamos aqui por analisar, ok? E aqui, de facto, olhando aqui para velas de 8 horas, uma análise técnica que tem sido aqui um quanto difícil de fazer, ok? Contudo, é claramente possível vermos aqui alguns padrões e alguns níveis técnicos que nos parecem fazer todo o sentido, e que, caso vejamos alguns cenários de mercado, poderemos criar uma opinião técnica de trading aqui um bocadinho mais especulativa, formar essa opinião e implementá-la através dos nossos micro futuros de petróleo, ok? Nomeadamente aquilo que temos visto aqui ao longo das últimas semanas, padrões aqui de maior volatilidade, ok? Que reveladores de alguma incerteza entre compradores e vendedores, mas olhando aqui, tentando definir, apesar de ser um quanto difícil, dada a volatilidade do ativo no passado recente, tentando definir algum tipo de tendência, estamos de facto perante as premissas ainda de uma tendência descendente, com máximos e mínimos relativos consistentemente inferiores e uma linha de tendência descendente já testada e respeitada pelo menos por 3 vezes. Quando estas duas premissas se verificam, temos aqui alguns argumentos um quanto sólidos para afirmar que a tendência está descendente, que estamos perante um período em que a fação vendedora de mercado ainda vai apresentando algum domínio. E quando estamos realmente perante uma tendência descendente, o que dizem as boas práticas e as velhas máximas de análise técnica é que the trend is your friend, a tendência é um amigo do trader, a tendência é um amigo do investidor, ok? Contudo, queremos sempre, nomeadamente quando especulamos numa ótica de curto prazo, queremos sempre e invariavelmente ter uma gestão de risco cautelosa. Estamos no momento atual a testar a linha descendente, estamos perante aqui uma zona horizontal que psicologicamente relevante, 72,5, uma zona que tecnicamente ao longo das últimas 2 semanas tem mostrado bastante poder preditivo. E o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que se virmos a quebra em alta desta dupla zona de resistência que estamos a ver verificada e testada ao longo das últimas horas, dos últimos dias, já não quereremos estar curto no ativo. Para já ainda estamos abaixo, ainda estamos a respeitar a tendência descendente, por isso se calhar poderá fazer sentido ambicionar, se tivéssemos que implementar algo agora, neste preciso segundo, uma opinião negativa, se calhar limitar aqui as perdas a 1%, se quebrarem alta esta zona, queremos saltar fora da posição, queremos abandonar a posição e vamos olhar para outras oportunidades e poderemos shortar pelo menos até à próxima zona de suporte, ou acreditando numa retração mais impactante do petróleo, poderemos, lá está, se calhar começar a fazer a posição até aos 70,65, se esta zona for quebrada em baixa dos 70,65, subirmos o nosso top para o break-even, e através de contratos de microfuturos torna-se muito fácil fazer uma gestão mais dinâmica e ativa, moldada às nossas preferências da posição. Por isso, se entrarmos curto,
se for a nosso favor, se quebrar em baixo aos 70, 65, colocar pelo menos o stop no break-even e avançar com reforços de posição, dado que a quebra em baixa desta zona de suporte indicia, numa ótica de curto prazo, que os vendedores poderão continuar a ter domínio e poderemos convergir aqui para a zona dos pelo menos 67,5 até 66,5, que é tecnicamente, como podemos ver ao longo dos últimos meses, uma zona chave, ok? Fica aqui um modus operandi, este unicamente em termos de trading, numa ótica realmente de muito curto prazo, de uma possível entrada curta e de uma possível gestão da posição favorável que os microfuturos também permitem. Contudo, o cenário longo qual seria? Na minha opinião, um cenário positivo aqui para o WTI seria vermos a quebra em alta desta dupla zona de resistência, ou seja, quebra em alta em suma dos 72,5 e capacidade de consolidação acima dos 72,5. Okay? Este ponto é muito importante, não estamos interessados em entrar longo, se virmos momentaneamente durante uns segundos ou uns minutos negócios acima dos 72,5, mas se por exemplo a vela de 8 horas, que é o que estamos aqui a avaliar, fechar abaixo dos 72,5. Queremos ver alguma confirmação de robustez compradora, ok? E para isso vermos a quebra em alta desta dupla zona de resistência e uma consolidação pelo menos durante 2 pares de horas, diria, acima dos 72,5, poderá vir a ser um indício favorável, ok? Se isso acontecer, o que é que vamos fazer? Primeiro ponto que deve estar na mente de qualquer e todo trader e investidor também, mas neste caso mais na vertente trading, vamos gerir o risco da posição. E vamos colocar um stop loss abaixo dos 72,5, caso o petróleo volte para baixo dos 72,5 depois de nós entrarmos na posição, é um indício realmente de alguma fraqueza, um indício que os compradores não se mostraram robustos o suficiente e não há problema nenhum, aceitamos ser stopados. Muitas vezes um bom stop loss faz parte da estratégia, ok? E por conseguinte, se virmos a quebra em baixo dos 72,5, quereremos abandonar essa mesma posição curta. Arriscar aqui cerca de 1% para pelo menos tentar captar uma convergência para a próxima zona de máximos relativos, aqui verificada a meio de junho, ou até para os máximos de 2021. Estamos sempre a tentar ambicionar ganhos de pelo menos 2,5%, 3%, 4%, 5%, arriscando sempre 1% aproximadamente. Se o trade for a nosso favor, já sabemos o que poderemos fazer. Poderemos perfeitamente subir o stop para o break-even, pelo menos, ou até garantir alguns ganhos e ir reforçando a posição, que é algo que os microfuturos nos permitem e que seria um quanto proibitivo se estivéssemos a negociar o contrato normal, ok? Evidentemente, para investidores de maior dimensão, para investidores que tenham uma disponibilidade ou uma vontade de especulação de maior dimensão em relação ao petróleo, realmente é verdade, por que não usar o contrato maior, dado que a comissão para negociação, tanto na vertente de compra como de venda, é idêntica, por isso pode ser eficiente escolher o maior, mas eu diria que uma boa parte de nós, uma boa parte também do público de retalho, sentir-se-á mais confortável, não só em termos de risco, como em termos de gestão de posição, utilizar aqui os microfuturos de petróleo, ok? Outro ponto adicional que um participante aqui muito bem menciona e que me tinha escapado, agradeço fortemente este reminder, é o horário de negociação. Condições de transação, instrumento, temos aqui o horário de negociação. É um horário realmente bastante abrangente em termos de negociação, ok? Como podemos ver, só não é possível negociar aqui os contratos durante um período temporal relativamente reduzido a cada dia. De resto, eles acabam por negociar também em horário alargado. Até poderemos ver aqui, como poderemos ver, o próprio preço dos contratos ainda a variar, ok? Comentámos aqui esta vertente mais especulativa, ok? Comentámos aqui esta vertente um quanto mais especulativa em termos de ideias implementáveis de trading. Eu acho que o petróleo no momento atual está num ponto crítico. Aliás, como podemos ver, ele tem estado a lateralizar ao longo dos últimos dias de negociação de forma clara, aqui ligeiramente abaixo dos 72,5, e historicamente já vimos, seja para o petróleo ou para qualquer outro ativo, que muitas vezes
Perdão, muitas vezes estes períodos de maior equilíbrio entre compradores e vendedores, muitas vezes estes períodos de maior indefinição entre compradores e vendedores são sucedidos de um movimento mais abrupto. Okay? O mercado está a lateralizar, nem os compradores nem os vendedores conseguem para já assumir um superior nível de domínio, mas quando vemos realmente alguma destas duas fações de mercado a tomar maior domínio de mercado, aí sim, depois de um período de consolidação, costumamos ver um movimento impulsivo. E aqui em termos de trading, acho que o petróleo no momento atual está numa zona crítica, numa zona chave, e já definimos aqui um bocadinho o modus operandi ou um plano de trading, tanto na vertente ascendente como na vertente descendente, que pode ser interessante materializar, volto a dizer, uma ótica especulativa de curto prazo. Contudo, muito importante também, os futuros são uma ótima via para materializar também posições de médio e longo prazo, ok? Os futuros, ou seja, têm muito mais utilidade do que a vertente especulativa a curto prazo. Múltiplos investidores, seja numa ótica de hedging, de proteção de alguma outra posição que tenham, ou numa ótica de caráter um quanto mais especulativo, múltiplos investidores utilizam de facto futuros, neste caso não apenas sobre o petróleo, sobre qualquer classe de ativos, inclusive e principalmente se calhar até diria índices acionistas, mas a classe de ativos futuros é muitíssimo utilizada para materializar posições também de médio e longo prazo. Pelo que, caso tenham aqui uma opinião bem formada a médio e longo prazo, uma opinião multimensal, multitrimestral, multianual em relação ao petróleo, podem perfeitamente não só implementar, como ir gerindo de forma proativa e dinâmica essa mesma posição através destes microfuturos de petróleo. O único ponto que deve estar sempre na vossa agenda, sempre nos lembretes da vossa agenda, é as datas de vencimento. O pior que poderia acontecer a um investidor de longo prazo que materializa a opinião através de futuros é abrir aqui uma posição numa maturidade mais longínqua. Contudo, lá está, essa maturidade ser atingida, o investidor não se recorda de passar para a maturidade seguinte, essa maturidade é atingida e se calhar tinha uma opinião de um ano acerca do petróleo e ao fim de 4 meses a posição desapareceu e não houve nenhum rollover, ou seja, existiu ali um hiato, de um período de 8 meses em que o investidor ainda queria permanecer com exposição, mas tendo-se esquecido do rollover, por assim dizer, acabou por não conseguir fazer. Pelo que apenas alertar esta mesma vertente de caso materialize através de microfuturos uma posição de médio e longo prazo, ter sempre atenção à vertente dos rollovers, ok? Uma última questão aqui, um participante menciona que a plataforma, a sua própria plataforma, está com 10 minutos de atraso, pode subscrever dados em tempo real aqui através do separador conta, outros, subscrições, e aqui teremos à nossa disposição múltiplas subscrições possíveis em relação, neste caso, não neste separador de bolsa de ações, opções e futuros, CME, ok? Para investidores não profissionais, vendo o nível 1, que é o nível de melhor comprador e de melhor vendedor, tem aqui o custo de $1 por mês para ter acesso, para deixar de ter delay, para deixar de ver as cotações com um atraso de 10 minutos, está à distância de $1 por mês para ver sempre em tempo real o melhor comprador e o melhor vendedor. Ok? Ok, Eduardo, obrigado. Ias dizer algo, Ricardo? Iria. Só complementar aqui uma informação que relativamente aos rollovers, e isto não tanto se calhar aqui no petróleo, mas para investidores que queiram estar expostos, por exemplo, a índices acionistas norte-americanos, até através de micros ou outros, o que é de facto, aqui na plataforma Big Global Trade não existe a possibilidade de rollover automático. Para quem tem esse interesse, ou seja, quem queira estar continuamente exposto por um período mais alargado, fazendo os rollovers até instrução em contrário, podem optar pela plataforma Big Power Trade, também disponível no Big, exatamente com o mesmo pressário que está aqui a ser aplicado a nível de atualmente futuros da CME, onde conseguem determinar o rollover automático, ou seja, eu escolho, por exemplo, estar exposto ao S&P, seja longo, seja curto, consoante o que eu acreditar que vai ocorrer, e eu posso ir fazer o rollover automático
A única questão que tenho que garantir é que mantenha a minha conta provisionada para que os rollovers vão ocorrendo. Se for a meu favor, vou concretizando mais-valias à medida que os contratos vão vencendo e rolando para o contrato seguinte. Se existir alguma pequena menos-valia, ela é concretizada na passagem para o contrato seguinte. Basicamente queria acrescentar isto. Não sei se querias dizer algo mais, Eduardo, aproveitando Não, também. Sem dúvida, sem dúvida. Um participante concorda aqui contigo e agradece o esclarecimento, reitera este participante e eu concordo, subscrevo que a vertente rollover automático é crucial. Eu de facto não o enfatizei e deveria tê-lo feito, mas não o enfatizei porque aqui infelizmente na Big Global Trade ainda não está disponível essa modalidade de fazer o rollover de forma automática, de maturidade para maturidade. Diria que quem utiliza este tipo de maturidade, este tipo de produtos numa ótica de trading, numa ótica mais especulativa, é menos preocupante a possibilidade de chegar à maturidade, porque realmente tem uma postura mais dinâmica em termos de negociação, mas reitero, pegando também no que o Ricardo mencionou, nesta impossibilidade na Big Global Trade fazê-lo automaticamente, para quem tem posições mais de médio e longo prazo, em primeiro lugar, tentar selecionar uma maturidade um bocadinho mais longínqua para não estar sempre preocupado mês após mês a fazer o rollover, mas sempre X dias antes da data de vencimento, que pode ser sempre consultada tanto nas condições de transação como também na janela de negociação do produto, ver sempre qual é a data e colocar invariavelmente alertas 10 dias, 5 dias, 2 dias antes da mesma ser atingida. Ok. Pronto, do meu lado é tudo. Eu também creio que fui respondendo aqui a múltiplas questões que surgiram na caixa chat ao longo desta apresentação. Se puderem providenciar feedback aqui também na caixa chat, como sabem, ficamos sempre bastante agradecidos. Se o webinar foi esclarecedor, se consideraram aqui o webinar ser de valor acrescentado, é sempre algo que gostamos, ok? Exatamente. Muitíssimo obrigado. Diz, Ricardo, ias sim, dizer sim, algo? exatamente. Iria só terminar a dizer o seguinte: esta é a nossa última sessão deste mês e durante o mês de agosto vamos parar aqui durante o mês de agosto as sessões do Big Trading Sessions. Voltamos em setembro com estas sessões, efetivamente. Vamos voltar aqui a falar de índices acionistas, vamos ter aqui também uma sessão específica de Forex. De qualquer modo, e tendo em conta que é alguma questão que tem surgido nos últimos dias, sempre após aqui os webinars, as gravações destes webinars estão disponíveis no YouTube do Big. Ao dia de amanhã, esta própria sessão, para se alguém quiser rever aqui alguns dos pontos, vai estar disponível no YouTube do Big e, inclusivamente, no site também tem uma área dedicada aqui a esta parceria do Big com a CME, onde tem alguns vídeos específicos em inglês, tal como as sessões teóricas, sobre os mais diversos ativos. E também, isto é algo que vos foi enviado, mas por algum motivo algum de vocês não tenha recebido, existe o dicionário de produtos da CME com os vários tickers dos produtos que estão aqui englobados, digamos assim, nesta parceria, e também o novo manual de futuros e de opções, que é algo que ainda não está no site, foi enviado apenas para os participantes aqui destas mesmas sessões. Por isso, se algum de vós não tiver acesso a algum destes materiais, façam-nos chegar essa informação, nós fazemos chegar por e-mail e entramos em contato para o que for necessário. Entretanto, até setembro, qualquer dúvida que surja, também vamos estar disponíveis. Exatamente, termino apenas por referir, muitos de vós, reconheço aqui pelo nome, estão muitos presentes nos nossos webinars diários, nomeadamente aqui o webinar de fechação norte-americana, mas para quem não conhece, é um espaço em que diariamente, entre as 21h05 e as 21h30 aproximadamente, analisamos em tempo real aqui múltiplos ativos, índices acionistas, ações individuais, ETFs, comentamos o fluxo noticioso do dia, os principais catalisadores, pelo que pronto, acaba sempre por ser um espaço muito dinâmico entre mim, apresentador, e vocês, participantes. Respondo sempre a todas as perguntas que colocam, e quem não está inscrito pode encontrar o link de inscrição no site do Big, e é sempre pronto, uma meia hora interessante para comentarmos o mercado a título diário. Muito obrigado a todos.
Até amanhã e bons negócios. Muito obrigado. Obrigado. O resto, uma boa noite.